Poder. Ascensão de ideias autoritárias na Europa. Uma guerra civil sangrenta. O maior surto de suicídios no mundo até hoje. Hoje, no HT Channel, iremos explorar o período entre guerras e como este desencadeou na Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras foi um período que aconteceu entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda, onde se desencadeou vários conflitos, várias consequências, além da ascensão de dois grandes poderes, o nazismo e o fascismo. E é isso que nós vamos falar agora há pouco com o nosso especialista Rafael Momesso. O Tratado de Versalhes foi o que acabou definitivamente com a Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, deu início ao período entre guerras. O Tratado de Versalhes foi organizado pelo Conselho de 10, que tinha membros do Japão, da França, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Itália. Eles acabaram excluindo a Alemanha e a Áustria-Hungria. O tratado deixava bem claro que a Alemanha foi a principal culpada pelo início da Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, a Alemanha teve que pagar uma grande dívida, além de perder muitas de suas colônias e territórios. Embora o Tratado de Versalhes tenha garantido diversas vantagens aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, em geral, todos os países que participaram da guerra, mesmo aqueles que ganharam, sofreram com uma crise econômica gigantesca. A Europa estava falida e a população dos países europeus estava na miséria, com fome e abalados pela perda de familiares e amigos na guerra. Havia, porém, um país que não foi abalado pela guerra. Ele mesmo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram uma participação indireta na guerra. Eles vendiam munições, armas, bombas e artigos militares para os países da Tríplice Entente, e só entraram no fim dela. Portanto, entre o período de 1918 e 1928, os americanos experienciaram um grande período de prosperidade econômica. O desemprego despencou, os preços caíram e o consumo era muito incentivado pela expansão do crédito. Isso ocorreu pois os Estados Unidos era o maior fornecedor de recursos aos países europeus devastados pela Primeira Guerra. Porém, com a recuperação econômica dos países europeus, eles estavam importando cada vez menos dos norte-americanos, e por isso as indústrias estadunidenses acabaram por produzir mais do que vender, ou seja, havia mais oferta que demanda. Isso resultou na maior crise econômica do sistema capitalista já conhecido, que iniciou-se em 1929 e se prolongou pela década de 1930. Nesse período da história dos Estados Unidos, os índices de desemprego subiram imensamente, a fome e a miséria dominaram e a depressão não foi só econômica. Na verdade, era comum você encontrar pessoas se suicidando na rua, porque os casos de suicídio eram muito comuns na época, por parte de empresários, acionistas, investidores em geral, que tinham perdido tudo por causa da crise. Vários civis também se matavam, porque com a crise eles se haviam endividado ou não possuíam forma alguma de sustento devido ao fato de estarem desempregados. Mas a crise, ela não afetou também só os Estados Unidos. Na verdade, o país que mais foi afetado pela crise de 29 foi o Chile, porque ele tinha 80% de sua receita vinda das exportações de cobre e nitrato, que estavam em baixa demanda. Então, em 1932, o PIB do Chile se encolheu para menos da metade do que tinha sido em 1929, cobrando uma taxa terrível de desemprego e fracassos nos negócios. Crise, miséria. O fascismo cresceu com a ira do povo em relação ao período entre guerras. A Itália, depois da guerra, não tinha para onde ir, a não ser um poder autoritário. E por isso, a crise do fascismo veio em meio de toda essa bagaça. O fascismo é um movimento político e também um regime ou sistema político que defende a prevalência, isto é, a superioridade dos conceitos de nação, Estado e raça sobre os valores individuais. Suas principais características são a valorização do nacionalismo, totalitarismo e corporativismo, ênfase do militarismo, obsessão com a segurança nacional, desprezo pelos direitos humanos, desprezo por intelectuais e artistas, controle da mídia e censura, e usa a religião como forma de manipulação.
A Primeira Guerra Mundial feriu o nacionalismo dos italianos na medida em que suas reivindicações não foram atendidas pelos grandes do Congresso de Versalhes. Eles fizeram parte da Tríplice Aliança e depois os traiu, indo para a Tríplice Intendente, como de ter seus interesses garantidos. Entretanto, seus esforços na guerra, as devastações de algumas regiões como Veneza e a morte de aproximadamente 650 mil homens não foram reconhecidos pela Inglaterra e França, líderes absolutos do Congresso de Versalhes. A frustração era geral e culpava o governo liberal italiano pela situação geral do país. Os problemas econômicos e sociais se acumulavam. A pequena recuperação industrial foi feita com capital estrangeiro, e a dívida externa, portanto, era um dos fatores responsáveis pela inflação e pela consequente desvalorização da moeda. O desemprego piorava ainda mais as condições dos operários e dos camponeses. No meio rural, se alastraram rebeliões camponesas. No meio urbano, eclodiram centenas de greves acompanhadas de violentos saques a comércios, aterrorizados com movimentos proletários e com o crescimento de partidos de esquerda. Essas camadas sociais que não acreditavam mais na capacidade do governo de enfrentar esses problemas, eles resolveram apoiar os fascistas, componentes de um grupo de extrema-direita dispostos a usar a violência para acabar com a onda revolucionária do país. O Partido Fascista foi criado por Benito Mussolini em outubro de 1922 e durou até 1945. Esse partido surgiu em Milão e foi de extrema violência, atingindo níveis extraordinários, pois não a reprimia. Assassinavam líderes socialistas e comunistas, espancavam e destruíam sindicatos e sede dos partidos de esquerda. Conseguindo chegar ao poder pelas eleições, os fascistas, apoiados por alguns militares, resolveram dar um golpe de Estado. Em outubro de 1922, um exército de 50 mil fascistas, os chamados Camisas Negras, realizaram a marcha sobre Roma e exigiram do rei Vítor Emanuel III a formação de um novo ministério liderado por Mussolini. Chegaram ao poder, a princípio, mantiveram uma fachada democrática, mas pouco a pouco foram instalando a ditadura através da violência e fraude. Com a ditadura fascista instalada na Itália, esse regime acabava com as liberdades individuais, políticas e de pensamento. Fechou vários jornais e prendeu jornalistas e intelectuais de oposição. Anulou o poder do Senado e da Câmara dos Deputados. Dissolveu os partidos, as organizações e movimentos hostis ao regime. Criou uma polícia política, a OVRA, responsável pela repressão. Estimulou o nacionalismo, militarismo e imperialismo. Criou o Estado corporativo para acabar com a luta de patrão e empregado. Estimulou o crescimento da produção agroindustrial. Negociou a dívida externa, conseguindo com isso valorizar a lira, moeda italiana, e reconstruir as reservas do Banco Itália. O fascismo teve início na Itália, porém, houve vários movimentos em diferentes países no mundo que se basearam nessa ideia. Na Grécia, surgiu o partido Golden Dawn, que existe até hoje. Na Grã-Bretanha, já durante a Segunda Guerra, surgiu-se a União Britânica dos Fascistas, por Oswald Mosley. Em Portugal, o Estado Novo de Salazar. Na Espanha, houve o falangismo, de Francisco Franco, e a disseminação dessas ideias resultou em uma guerra civil na Espanha. Em 1931, em meio às profundas agitações sociais e políticas, o movimento revolucionário derrubou a monarquia e proclamou a República Espanhola. O programa de reformas sociais, entre a reforma agrária, iniciado pelo governo republicano, amedrontava as elites conservadoras da burguesia, do exército e do clero, que se uniram num partido de extrema-direita chamado Falange, com o objetivo de anular ou impedir a execução das reformas consideradas comunistas. Em 1936, foi eleito um governo da chamada Frente Popular, composta principalmente por socialistas e comunistas. Sob a liderança do generalíssimo Francisco Franco, o exército se rebelou contra o novo governo. Começava então a Guerra Civil Espanhola. De um lado, os falangistas, pretendendo derrubar o governo republicano e restaurar a monarquia. Do outro, as forças populares e democráticas, lutando pela sustentação das reformas sociais e políticas. Os falangistas tiveram o apoio militar da Itália e principalmente da Alemanha, que usou a Espanha como centro de experiência de suas novas e potentes armas e que pretendiam ter, na Península Ibérica, um aliado em caso de uma nova guerra com a França. Em grandes condições de resistência, as forças republicanas foram derrotadas em 39,
Com a vitória dos falangistas, caía a República e implantava o regime fascista na Espanha. Esse regime ficou conhecido como franquismo, isso é, a ditadura fascista do general Franco. Ao mesmo tempo que Franco iniciava uma guerra civil na Espanha com os comunistas, um movimento autoritário eclodiu na Alemanha graças ao ódio e à fúria despertada na população, com as medidas impostas pelo Tratado de Versalhes, que ameaçavam sobre a soberania alemã. O nome deste movimento? Nazismo. A reorganização política da Alemanha após a Primeira Guerra ficou conhecida como a República de Weimar, cidade onde foi elaborada a Constituição que deu as novas diretrizes políticas ao país. O nazismo articulou-se dentro da República de Weimar, com vários outros partidos e facções políticas e paramilitares que fizeram pressão contra o novo poder instituído. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar conseguiu resultados satisfatórios entre os anos de 1924 e 1929, principalmente por conta de investimentos vindos dos Estados Unidos. Mas, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a economia alemã naufragou junto com a de seu principal investidor. Essa nova situação de declínio econômico favoreceu a radicalização das ideias do nazismo. Adolf Hitler, nascido em 1889 na Áustria, havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a interagir com um grupo de ex-combatentes que desenvolveu uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha. Isso é, dar continuidade aos dois grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou o Partido Nazista, que se tornou o suporte político para o desenvolvimento do que Hitler denominou Terceiro Império. Ainda antes da derrocada econômica de 1929, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder. Em 1923, os nazistas articularam um golpe no estado de Baviera e acabaram sendo presos e condenados. Na prisão, Hitler aperfeiçoou sua ideologia e a deixou registrada no livro Minha Luta. Por meio do Partido Nazista, Hitler conseguiu, gradativamente, eleger representantes no Parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o chefe chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. Em 1933, após o parlamento alemão ter sido criminosamente incendiado, Hitler e os nazistas passaram a pressionar o presidente Hindenburg a lhe dar maiores poderes. A partir desse ano, começou propriamente a ditadura nazista. Com a morte de Hindenburg, em 1934, Hitler agregou à sua pessoa os títulos de chanceler e líder de todos os alemães. O regime nazista passou a ter um caráter completamente totalitário. O controle da população por meio da propaganda era uma das principais ferramentas do nazismo. O uso do rádio e do cinema foi decisivo para que ideias nazistas fossem propagadas. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas em que a Alemanha enfrentava, intensificou-se no período nazista. Associado ao antissemitismo, estava a noção racista e eugenista da superioridade do homem branco, ou da raça ariana, e a construção de um espaço vital para que essa raça construísse seu império mundial. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã que acreditavam que a sua figura de líder era a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Essas características do nazismo conduziram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta que a anterior, e ao horror da indústria da morte, verificada nos campos de extermínio. Pois é, o período entre guerras foi um período em que o ódio, a violência e a disseminação de ideias fascistas pudessem germinar. Os acontecimentos seguidos do Tratado de Versalhes foram um efeito dominó. Depois da Primeira Guerra, as crises e a miséria da população formaram um ambiente favorável para que o extremismo pudesse crescer. Então a moral da história é, quando há um povo enfraquecido, sempre haverá alguém que tentará fazer uso desse povo, se aproveitar dessa fraqueza. Esse foi mais um documentário exclusivo HT Channel. Obrigado por assistir. Agora, não perca o próximo bloco. Tex, nosso aventureiro, está no meio da Amazônia, em busca de uma araponga, uma ave silvestre e muito agressiva. Tem que tomar muito cuidado para
melhores amigos são as aranhas armadeiras. Eles podem comer a qualquer inimigo. As arapongas fazem um som de ataque especial quando vão pegar alguém. Bora!